Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Desejando aí para vocês uma excelente quinta-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Voltamos, muitas novidades. Peço para você ficar até o final desse vídeo para você ajudar aí no nosso trabalho e, obviamente, para você ficar 100% atualizado das principais informações do nosso time de coração. Então, vamos lá, né? Primeiramente, São Paulo treinando, se preparando, como eu comentei com vocês no último vídeo, o Domingos Duarte foi anunciado, já treinou e já fica à disposição para estrear na partida deste próximo sábado, conhecido também como depois de amanhã. São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, né? Jogo muito importante para os dois, é um confronto direto ali meio que na parte de baixo da tabela, nessa luta contra o rebaixamento. São Paulo não tá tão próximo, né? Mas se perde por Grêmio, se acaba vacilando aí, pode encostar. Então é um jogo de extrema importância para os dois. O Grêmio vem de classificação na Copa do Brasil, São Paulo vem de quase 2 semanas sem entrar em campo porque já estava eliminado da competição, ainda teve um jogo adiado, né? Um clássico contra o Santos. Então São Paulo vem somente se preparando para esse confronto e o Domingos Duarte fica à disposição. Uma novidade nos treinamentos foi o Lucas Moura. Ele não esteve presente, né, junto com o restante dos companheiros, mas ele avançou uma etapa na recuperação, né? Eu sempre falo aqui no canal, o jogador, quando ele se machuca, quando ele passa por um processo cirúrgico, ele vem passando por muitas e muitas etapas, né, até que ele volte a campo. Às vezes ele já se recuperou, mas ele não pode voltar ainda, né? Então são muitas etapas e o Lucas vem iniciando aí algumas etapas no gramado, ainda sem, né, jogar com os companheiros, ainda sem impacto, ainda sem grande esforço, ainda acompanhado da fisioterapia, mas já foi uma etapa avançada. Só que a recuperação ela ainda é muito longa e a previsão de retorno segue, né, para a temporada de 2027 apenas. Se a recuperação ela correr muito bem, se ela for muito rápido, o Lucas ainda pega a reta final do ano de 2026, mas a expectativa sim é de que ele só retorne no ano que vem. E por enquanto segue a indefinição sobre a sua renovação de contrato. A gente ainda não sabe, né, se o Lucas irá renovar ou não. Ele já começa a receber sondagens do futebol dos Estados Unidos, algumas equipes mexicanas também estão aí atentos à situação do Lucas Moura, mas por enquanto sem uma definição. O Lucas, desde que chegou ao São Paulo nesta nova passagem, nunca sofreu tantas lesões, né? O jogador é a primeira vez que ele passa por tantas lesões em sua carreira, né? Se recupera de uma, volta a outra, teve problema no joelho, aí agora o tendão de Aquiles. Realmente uma situação muito delicada que faz o São Paulo e o próprio jogador discutirem se vale a pena ou não continuarem esse casamento. A gente informou para vocês da renovação do Caleri, que deve ser comunicada para vocês nas redes sociais já nestes próximos dias, mas a indefinição sobre o contrato do Lucas Moura ainda segue. E eu quero saber de você, né? Você acha que vale a pena renovar com o Lucas ou não? Vale destacar que é um salário alto, né? Um jogador que tem um salário altíssimo, mas que dentro de campo não vem estando à disposição muitas vezes, e às vezes que esteve não apresentou aquele futebol que a gente esperava do Lucas Moura. Então, quero saber de você aí se você renovaria ou não com o jogador para a próxima ou quem sabe as próximas temporadas, né? Porque existe até uma expectativa de uma renovação de contrato até 2028, né, rapaziada? Então, muita coisa acontecendo aí nesses últimos dias e eu quero saber de vocês. Muita gente falando: Alemão, você tá falando só de zagueiro, você tá falando aí só de jogadores defensivos, não tem nenhum atacante aí para ser oferecido ao São Paulo, não tem nenhum atacante que o São Paulo tá observando. E ó, tem um nome hoje que eu decidi trazer, falando em Lucas, né? Um nome que foi oferecido ao São Paulo, Lucas Ocampos. Ele que tem dupla nacionalidade, né? Argentino e também espanhol. Está atualmente na equipe do Monterrey e entrou no seu último ano de contrato, né? Tem contrato até o meio de 2027. O Lucas Ocampos se destacou demais na equipe do Sevilha, passou muitas temporadas lá e se firmou na época como um dos grandes jogadores do campeonato e é um dos ídolos recentes da equipe do Sevilha, que é muito tradicional lá no futebol espanhol, né, rapaziada? E agora, o Ocampos, como eu falei para vocês, tá no Monterrey. Ele tem 32 anos de idade e ele foi oferecido ao São Paulo. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre o jogador. Ele é muito alto, forte e rápido, né? Um jogador que tem essas características e não à toa despontou e se destacou durante muitos anos na equipe do Sevilha, né? Uma das mais tradicionais
do futebol espanhol e vem jogando bem também no futebol mexicano, que cá entre nós e por sinal é um futebol muito endinheirado, né? O futebol mexicano está investindo pesado nos últimos anos, contratando grandes jogadores do futebol europeu e o Ocampos foi um desses movimentos, né, da equipe do Monterrey, que é uma equipe muito tradicional lá no México, lá no futebol mexicano. Mas agora o jogador entrando no último ano de contrato, 32 anos, pode passar por uma reformulação a equipe, pode procurar também um novo destino e foi oferecido ao São Paulo Futebol Clube, que analisa a possibilidade. Sendo sincero, deixando a minha opinião claríssima aqui, Lucas Ocampos hoje é titular absoluto no São Paulo Futebol Clube. Ele joga aberto ali pelas pontas, né, dá mais essas características, mas ele é um jogador muito habilidoso que pode fazer às vezes jogando pelo meio, mas nas pontas, principalmente na ponta esquerda, eu acho que ele rende muito mais. É um jogador que faz gols, é um jogador que dá assistências, é um jogador de bola aérea, né? Já que ele tem muita estatura. Então, seria uma contratação interessantíssima. Hoje, eu acho que a ponta direita do São Paulo, ela tem dona, é o Arthur, que joga ali e tá jogando muito bem. Centroavante vai jogar o Caleri, vai ter espaço o Rian, vai ter espaço o Gustavo, o Luciano joga um pouquinho mais recuado. Mas, para mim, a ponta esquerda, mesmo com a chegada do Vitor Sá, ela tá vaga, porque o Vitor Sá não é jogador para ser titular do São Paulo. Ele pode ir bem, ele pode jogar bem no primeiro jogo, no segundo, fazer gol, mas o tempo vai mostrar que a contratação do Vitor Sá ela foi um erro por parte do São Paulo. Primeiro ano de contrato recebendo 700 mil, depois recebendo R$1 milhão por mês. É um erro tremendo de um jogador completamente comum. O Lucas joga mais que ele, o TT joga mais que ele. Mas não sei o que, mano, o Vitor Sá é um erro da diretoria. Pode, inclusive, por ter a confiança do Dorival, ser o titular ali aberto pela esquerda. Mas se o São Paulo investisse no Ocampos, seria uma contratação bombástica para as contratações que nós viemos fazendo ultimamente, não, rapaziada? Então, quero saber de vocês aí, se vocês concordam comigo que seria uma grande contratação, seria um jogador até para ser titular, ou se você acha que não. Quero saber de você, o que você pensa aí, se seria uma contratação aí de uma maneira que, vai investir num jogador mais velho, não é tão bom assim pro São Paulo, com esse valor a gente pode investir em outras posições, em outros jogadores. Deixem aí nos comentários sua opinião, beleza, galera? Preparação segue, muitas informações vão acontecendo, né? O São Paulo, como eu disse para vocês, encara a equipe do Grêmio, né? Um jogo muito difícil pelo Campeonato Brasileiro. Muito bom estarmos de volta, né? Após 2 semanas, São Paulo jogou pouco depois da Copa do Mundo. Tem time que já jogou 5 vezes aí, né? O São Paulo jogou só 2 partidas, perdeu pro Paranaense, empatou com a equipe do Flamengo. Então agora a gente volta, a gente já conhece o nosso adversário na Sul-Americana, coisa que a gente não conhecia, né? Então a gente vai encarar o Bolívar. Agora a gente vai ter uma sequência no Campeonato Brasileiro que é muito importante. São Paulo caiu de rendimento. E uma coisa que eu não vi muita gente falando, mas que é muito importante, esse ano o Campeonato Brasileiro não terá mais um G6, e sim um G5, né? Então, as vagas diretas para a Libertadores vão até o G4 e o quinto vai para a pré-Libertadores, enquanto o campeão e o vice da Copa do Brasil garantem essa vaga a mais, né? Então, a vaga que era do 6º colocado do Brasileiro foi para o vice da Copa do Brasil. Então, por que eu tô falando isso? Porque na situação atual do São Paulo, complica muito no Campeonato Brasileiro, porque se a gente não ganha a Copa Sul-Americana, a gente vai ter que ir para a Libertadores pelo Brasileirão, e hoje a gente está na parte de baixo da tabela, e agora a gente não tem mais que buscar o G6, a gente tem que buscar o G5, né, rapaziada? Obviamente, um time pode ganhar a Copa do Brasil e abrir uma vaga, pode ganhar a Libertadores e abrir uma outra vaga, mas hoje a gente em 12º, mais perto da zona de rebaixamento do que de um G5, me preocupa bastante, porque nós já estamos no segundo turno, nós já terminamos a primeira parte da temporada, o São Paulo não apresenta todos esses indícios, né, de recuperação, então isso, que eu vejo pouca gente falando, me preocupa bastante, porque muita gente pode falar, alemão, o que você acha, né? São Paulo vai conseguir chegar? Vai ficar mais difícil? Eu acho que hoje é uma situação completamente delicada. Um G5 de Campeonato Brasileiro é muito difícil de alcançar, né? Ainda mais na recuperação que o São Paulo vem apresentando. Se a gente for pegar a última temporada, mesmo tendo G8, se eu não me engano,
o São Paulo não conseguiu uma vaga para a Libertadores. Foi G8, G9 e o São Paulo não conseguiu uma vaga para a Libertadores. Então, reduzindo isso para um G5, fica ainda mais difícil. Obviamente, a gente vai lutar pelo título da Sul-Americana, mas se esse título não chegar, sendo realista, São Paulo vai conseguir um G5, um G6 aí, se abrir outra vaga no Campeonato Brasileiro? Então é algo para a gente já começar e ficar esperto de agora, porque todo mundo sabe, o Dorival não é especialista em campeonato de ponto corrido, ele é de Copa. Vamos vencer a Copa? Da hora, título, premiação, Libertadores. Não venceu? Complica demais pro Brasileirão e para jogar Libertadores ano que vem. Será que vamos aceitar não jogar Libertadores pelo segundo ano consecutivo? Então, já tem que começar a pensar nisso, hein? Deixa nos comentários a sua opinião. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Deixa o like, os comentários sobre todos os assuntos. Fechado? Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu!